Amados e queridos de Jesus, eu quero saludá-los a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor. Irmãos, eu estou fazendo esse vídeo porque não estamos fazendo culto nas igrejas. Está proibido ser culto nas igrejas. Acá em Santo Tomé, Santa Fé, nenhuma igreja está realizando culto. Então, achei por bem fazer mensagem via internet, online. Sabemos, queridos irmãos, que estamos vivendo momentos difíceis na terra. Mas a palavra nos sabe que del Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Estamos vivendo um caos. Em livro de Isaías, no capítulo 20, versículo 26, ou 26 e 20, uma coisa assim, parece que é 26 e 20, ou 20 e 26, diz que para que nós outros quedamos em casa, cerramos a porta, hasta que passe a ira del Senhor. Na versão diz indignação. Pero sabemos que estamos passando por uma situação do Covid-19 ou coronavírus. E parece, amados, que o que está acontecendo agora são mais um daqueles objetitos que nos hace acordar que somos débeis, de nossa debilidade, e que muitas vezes não levamos em conta. Há que termos em consciência que, sim ou sim, necessitamos que o Senhor, nosso Deus, intervenga em todo isso que está acontecendo, ou simplesmente isso vai a progressar cada vez mais, seja por la coronavírus em si, ou por outra coisa qualquer. Sabemos que ele causa na economia que ela mesma poderá generar, porque estando em quarentena, os comércios se fizeram, e prorrogando a quarentena, como aqui na Argentina, por exemplo, que o presidente Alberto Fernandes prorrogou a quarentena para mais alguns dias. Então, a quarentena cá irá até o dia 6 de abril, e nada se sabe como vai poner, porque a hora, hasta os comércios estão cerrados, não se pode a mais nada. Um de cada um está aberto, uma padaria, uma farmácia, um supermercado, e então as coisas ficam mais difíceis todavia. Mas em tudo isso vemos as mãos de Deus. As Sagradas Escrituras nos dizem que são por las misericórdias do Senhor que nós outros não somos consumidos, que impede de sermos consumidos. Lamentação de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Todos nós outros sabemos, todos nós outros somos involucrados por uma graça que nos sustém, por qual nós outros não merecemos. Sabemos que é por a bondade do Senhor, por sua misericórdia, por seu amor, que nós outros estamos aqui. E sabemos também que não temos o poder de assegurar nosso próprio corpo, quizá de nosso próprio semelhante. É bom saber que pode vir a nós outros qualquer possibilidade de enfermidades sensíveis ou complicadas. E se estamos vivos é porque temos um Deus amoroso, misericordioso, que está sempre cuidando de nós outros. Sabemos que Ele rige o universo. A palavra diz que Ele mede a terra, diz que Ele mede o universo com o oco de suas mãos, com a palma de suas mãos. E diz também que nós outros, claro, nos preocupamos sim, mas também que o Senhor está com nós outros, porque em Jeremias, no capítulo 11, versículo 12, diz que Ele está com nós outros desde o início do ano, até o fim do ano. Estamos já na metade, um pouco mais da metade do mês de março, e o ano recém pensou, já estamos tendo tantas coisas, e nada se sabe o que poderá vir por adelante. Estamos em março, está passando esse coronavírus, pero nós todos confiamos em nosso Deus, que diz que Ele rige a terra, desde o início até o fim do ano. Então aqueles que confiam no Senhor são como águias, suas forças são aumentadas em Ele, Senhor. Assim sendo, amados, mais já de los cuidados com a RN que nos cabem, que temos tomado conhecimento por todo meio de imprensa escrita, falada, televisionada, e que significa a prudência e o cuidado que devemos ter para com a vida que nos foi dada por Deus. Dependemos também de Deus, de sua intervenção gloriosa para poner um ponto final em tudo isso que está acontecendo, aquilo que nós outros não podemos fazer com nossos próprios esforços. É necessário que todos sepam e que tenham pleno conhecimento que Deus está invitando o mundo a se prostrar em oração diante dele.
Há alguns dias passados, uns 4 ou 5 dias passados, a diaconisa, a irmã Ana Flávia Montenegro, ela puso no grupo da igreja um cartel dizendo que hoje, dia 24, às 11 horas, todos estariam orando. Eu já hice um vídeo por la manhã, mas não consegui subir o vídeo. Ojalá que eu suba este. Mas eu estive orando. E nesse primeiro vídeo que eu hice, que não consegui subir por la internet, eu conclamava os irmãos da igreja Chiquiná a orar às 11 horas. Eu penso que todos oraram, porque aquele cartaz que a irmã Flávia puso estava bem visível e entendido. Vimos, irmãos, entender que tudo isto está inserido em la palavra de Deus. O que passa é que muitos citam a palavra de Deus, pero todos praticam. Eu não estou falando de los impíos, porque é normal de los impíos não ler a Bíblia, pero nós outros, como crentes em Jesus Cristo, sim ou sim, temos que ler a Bíblia. O que passa, amados, é que há crentes que muitas vezes passam dias, semanas, que essa meses sem ler a Bíblia e sem orar. Eu tenho encontrado com pessoas que me dizem, pastor, eu não consigo ler a Bíblia, não consigo orar também. Então, amados, seguindo esse raciocínio, como vamos vencer? Sabemos que somos vencedores, não vencidos, pero temos uma arma poderosa em nossa mão, que é a oração. Certo? O teólogo disse que a oração é a arma mais poderosa que a bomba atômica que destruiu duas cidades, Nagasaki e Hiroshima. Então vimos que, quando ele crente orar, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 29, está escrito: para nós outros poner nossa boca em el povo, porque talvez assim haja esperança. Pode haver esperança. É necessário, amados. Eu penso que chegou a hora de todos nós outros colocar nossa boca em el povo. Vimos que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declarou a pandemia ou pandemia em caso de coronavírus. Isso, irmãos, certa vez eu li, me hace acordar certa vez uma frase em um estudo que eu hice de um pastor, Mark Roden, que ele está servindo, ele é pastor em Itália, um dos países que teve mais morte pelo coronavírus, até mesmo mais do que a China, que foi precursor de toda essa pandemia. Em Itália, em um dos países, ele diz o seguinte, que nossa espécie, de acordo com Jesus, vive em las garras de um surto de pandemia, chamado pecado. Qual é a sua esperança diante desse vírus? Hoje, irmãos, a humanidade está preocupado com o coronavírus, com Covid-19. Pero há uma pandemia, em castelhano, pandemia em português, mais perigosa que o coronavírus, que se chama pecado. Vimos que muitos estão preocupados em não morrer fisicamente, mas não estão se preocupando em morrer espiritualmente. E vimos que Jesus Cristo é aquele que é vindo para sanar, para perdonar pecados também, porque vimos que todos aqueles que Jesus sanou não vivem hasta hoje, mas tiveram seus pecados perdonados e com seus nomes escritos em el livro da vida. Nós todos, como cristianos, sempre declaramos, pela fé que temos em Deus, que Deus cuidar, que Deus cuida de nós outros. É verdade, Deus cuida de nós outros, irmãos. Mas temos que entender também que o cuidado de Deus é com o nosso corpo espiritual, para que nós outros não venhamos a perder deste mundo de pecado. Porque o que o Senhor quer de nós outros é que, quando a igreja for arrebatada, que Jesus venir na nuvem do céu, que nós outros hagamos parte desta igreja. Com relação ao nosso corpo físico, diz em Pedro que tanto sofre o impio como sofre o justo, mas diz que por la fé vive o justo. Então, se vimos que, se fosse assim, então, irmão, o crente não moriria, que dava para sempre. Temos relato dentro das Escrituras Sagradas que o homem que mais viveu foi Matusalém, que viveu 969 anos. Mas cadê o Matusalém hoje? Está vivo todavia? Não. Assim também somos nós outros. Importante é nós outros saber que nosso nome está escrito em o livro da vida e que damos firme com Jesus. Quanto ao nosso corpo físico, irmãos, morimos. Todas as enfermidades podem vir. Quantas pessoas que nós conhecemos, servas de Jesus Cristo, fiéis ao Senhor, e que foram por acidente, foram por doenças trágicas, doenças graves, coisas tremendas. Não é verdade? Fosse assim, então o crente não moriria, daria vivo eternamente. O que nós temos que nos importar é com o cuidado de nossa vida. Não deixar nossa alma pecar. Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morirá. O cuidado de Deus nós outros está relacionado ao nosso destino, ao que Ele nos garantizou
la vida eterna, como está em Juan capítulo 11 e versículo 25. Eu sou el camino, dijo Jesús, la verdad e la vida, e nadie viene al Padre sino por mim. Eu sou la ressurreição e la vida. Então, amados, Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho que nos leva ao céu, assim que passe o que passe, aconteça o que aconteça, suceda o que suceda, o importante é quedarmos firmes com Jesus, porque nossa herência já está garantizada por aquele que morreu em la cruz, escrevendo a preço de sangue nosso nome em el livro de la vida. E diz a palavra que este preço foi um preço muito caro. Somente aquele que sofreu sabe quanto pagou para que nós outros pudéssemos hoje estar livres do pecado, da condenação eterna e ser partícipe de uma grande herência pela qual nós outros não teríamos direito. Assim que, irmãos, vamos nos resguardar, vamos quedar em casa, vamos obedecer. A Bíblia nos abre que devemos que obedecer nossas autoridades, dizem Romanos. Devemos obedecer nossas autoridades. E diz que, irmãos, que obedecer é melhor do que qualquer sacrifício. Se está dizendo para quedarmos em casa, vamos quedar em casa. Vamos fazer tudo. E pode estar tranquilo que Ele, Senhor, não vai te deixar faltar nada e vai suprir todas as suas necessidades, todas nossas necessidades. Que Deus o bendiga em nome de Jesus e que sigamos. E que muito pronto essa quarentena passa, muito pronto que essa pandemia passa, muito tempo que esse vírus se vá e podamos novamente sorrir com alegria e dedicar ao Senhor nosso tempo em tu santo santuário. Que Deus o bendiga em nome de Jesus e tenha uma boa tarde. Amém.